deixe ir. Faz sentido para você? Será que tem alguma coisa na sua vida, na história da sua vida, na história do seu trabalho, dos seus estudos, na história da sua identidade, na história da sua comunhão com Deus, que precisa de um ajuste e você precisa deixar ir? Nós vamos conversar agora. Você vai ter aí 30 segundos para você fechar os seus olhos. Nós vamos repetir só um pedacinho desse louvor que nós cantamos agora. Nada vai mudar a sua vida. E quando esse louvor estiver tocando, você vai pensar: Senhor, o que é que eu preciso deixar ir? O que é que eu preciso soltar, que eu ainda estou prendendo? O que é que não me pertence mais, mas eu ainda estou retendo, porque eu não estou conseguindo soltar? Amém? Então, quando a música começar, vai ser o start para você pensar. Vai pensando. Pense agora na sua vida. O que é que ainda tem na sua vida que rouba a glória de Deus, que rouba o louvor de Deus? O que é que ainda tem na história da sua vida que rouba os bons relacionamentos que o Senhor tem para você? O que é que tem na sua vida? Talvez lembranças amargas do passado, talvez palavras que te disseram, talvez os flashes que vêm na sua memória, que te trazem dor, angústia, medo, que te paralisam. Talvez os ciclos que você percebe da sua história, que você vai, avança e para, vai, avança e para. O que é que está roubando a glória do Senhor na sua vida? O que é que você hoje precisa soltar? O que é que você precisa deixar ir para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida e na sua história? Temos ainda 5 segundos. Vá pensando. Amém, amém, amém. Às vezes, quando a gente vem à casa do Pai, a gente vem com algumas inquietações. Outras vezes a gente está de boa e vem só para louvar a Deus. Algumas vezes a gente vem para buscar nossas respostas. Mas poucas vezes a gente vem para a casa do Pai com a intenção de entregar. Poucas vezes a gente vem para a casa do Pai com a intenção de dar. Porque por mais que você goste de presentear, por mais que você goste de pensar em dar alguma coisa boa para quem você ama, dar nos custa algo. Seja tempo, seja recurso financeiro, seja deslocamento. E a palavra do Senhor para nós é deixar ir. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. E eu queria que enquanto eu estivesse falando, você estivesse visualizando você em todos os momentos que você vai ouvir aqui. Você vai ouvir algumas histórias, você vai ler alguns textos, e se você não tem Bíblia, fique tranquilo, porque nós vamos projetar. Mas eu queria que você se concentrasse agora. A gente vai começar com uma das histórias que está em Gênesis 12, versículo 1 ao 6, que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e todos os servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então vamos entender aqui um pouquinho
E aí talvez algumas pessoas tenham dito assim, oxe, ela falou errado, é Abraão. Ele ainda era Abraão. Porque existe um tempo e um momento onde o nosso encontro com Deus gera tanta mudança que muda até a nossa identidade. Nesse tempo, dessa palavra, ele ainda era Abraão. Existem momentos na nossa vida em que Deus vai nos entregar uma palavra, em que Deus vai nos entregar um direcionamento, e que nós ainda não estamos conseguindo contemplar esse futuro de glória que o Senhor tem para nós. Quantas vezes, hoje eu tive uma experiência engraçada. Eu fui abrir a caixa de livros do meu filho, que foi para o ensino médio, né? Ele agora é o primeiro ano do ensino médio. Mas eu estava acostumada nos anos anteriores a uma estratégia didática onde os livros eram através do Chromebook. Então, lá no Chromebook era o livro digital. Quase não se via livros físicos por conta da pandemia, né? Só que, meu irmão, quando a gente abriu aquela caixa hoje, eu perdi a conta. Eu acho que devia ter mais de uns 30 livros. 30 livros. Ele disse, minha mãe. Eu falei, meu filho, mas você não quer fazer medicina? Já começa aí agora. Aprender a aclamar, a buscar. E ele se assustou, e eu não vou mentir a vocês que eu me assustei também. Mas sabe o que acontece conosco enquanto seres humanos? Existe um futuro de glória que o Senhor desenhou para nós. Mas nós não conseguimos visualizar. Então aquilo que o Senhor nos entrega agora, o volume do que Ele nos entrega, às vezes nos assusta. Porque quando eu via o volume dos livros, eu me assustei. Mas todo esse material, tudo aquilo que o Senhor nos dá é para nos preparar para este futuro profético que Ele quer nos levar. É como se você fosse querer vestir uma roupa que não cabe ainda em você, ou como se você quisesse ir para uma viagem que você ainda não comprou a passagem. Você precisa se preparar para esse destino. E a história de Abrão era mais ou menos assim. Abrão morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E ele era filho de Terá. Terá era um comerciante de ídolos. Ou seja, Abrão vivia em um lugar onde era politeísta, eram vários deuses que eram adorados em Ur dos Caldeus. E o próprio pai de Abrão era comerciante de imagens de escultura. Então Abrão cresceu não só em uma região, mas dentro de uma casa onde ele via um culto a vários deuses. Ali no meio daquela história, quando Terá percebe que a fome já está chegando e que existe uma promessa de uma cidade chamada Canaã, que era muito próspera, a ponto de um cacho de uva precisar ser carregado por 2 pessoas, Terá, o pai de Abraão, se prepara para sair de Ur dos Caldeus. E aí ele pega os filhos. Se você for ler lá Gênesis no finalzinho do capítulo 11, você vai ver que ele pega os filhos, ele pega toda a sua família e ele se organiza para sair. Nesse processo de organização para sair de Ur dos Caldeus, o filho de Terá morre, que é Arã, o pai de Ló. Então, mais triste ainda, Terá não queria ficar indo, ele queria ir embora. E eles saem de lá de mala pronta para ir para Canaã. Diga, Canaã. Eles estavam em Ur dos Caldeus, mas eles tinham a meta de chegar em Canaã, no lugar da fartura, no lugar da promessa. Só que no meio do caminho, eles param em uma cidade para montar as suas barracas, para descansar, para se proteger, chamada Arã, o mesmo nome do filho de Terá que havia morrido. E ali eles param para perguntar. Só que eles foram ficando. Porque eles encontraram uma identidade naquele lugar. Porque Arã, assim como os caldeus, era uma cidade politeísta. Era uma cidade que fazia um culto muito forte ao Deus Sim, que era o Deus da lua. Então ali Terá se identificou. E muitas vezes na nossa vida acontecem coisas desse tipo. O Senhor nos dá um direcionamento para nós sairmos de um lugar para o outro, porque Ele quer nos levar a um novo nível, a viver novas experiências, mas no meio do caminho a gente acha um lugar que se apresenta como confortável, que nos faz lembrar da nossa infância, porque lá em Arã havia muitos ídolos, porque lá em Arã havia muitos comerciantes de ídolos. Então era basicamente a extensão de Ur dos Caldeus. Só que a direção era para que eles chegassem em lá em Arã, velando ainda, chorando ainda a morte do seu filho Arã, o pai de Abrão, Terá, morre. E quando Terá morre, é que chega esse texto que a gente lê. Foi depois da morte de Terá
Abraão ouviu o que o Senhor tinha para ele. E isso me fez lembrar, irmãos, de um texto que traz uma história um pouco semelhante que está lá em Isaías capítulo 6. Porque Isaías capítulo 6 vai dizer assim, do versículo 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor. Isso quem está dizendo é Isaías. Ele estava sentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam, e o templo ficava cheio de fumaça. Então eu, Isaías, gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então 2 homens que viviam no meio de um povo de impuros lábios, que viviam no meio de um povo que não cultuavam o Deus verdadeiro e que após uma morte mudaram o seu posicionamento. E aí eu queria que você pensasse comigo: quantas vezes a gente só se desperta para avançar para o que Deus tem para a gente quando a gente perde algo? Quantos alvos nós precisaremos perder para que venhamos nos despertar a avançar para aquilo que Deus tem para nós? Porque Isaías só viu ao Senhor quando Urias morreu. Urias era Isaías só viu ao Senhor quando Uzias morreu, porque Uzias, além de ser o rei daquela época, era também o seu tio. Então, muito provavelmente, trazia uma influência sobre ele. Abraão ouviu ao Senhor depois que seu pai Terá morreu. Provavelmente, o seu pai, a sua cultura, a sua história também trazia muita influência sobre ele. Então, era importante que houvesse um deslocamento, uma decisão, uma mudança, até mesmo de geografia, para que a vontade de Deus fosse manifesta. Então é por isso que chega aí o capítulo 12, versículo 1. Deus fala a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. 2 comandos foram dados a Abraão. Primeiro ele diz: sai. Depois ele diz: vai. Quando ele disse sai, ele não disse o que teria. Ele disse: sai da tua terra. Ele disse o que Abraão tinha que deixar para trás. E depois ele diz: vai, mas vai para uma terra que você não sabe. Então, para que ele desenvolvesse e cumprisse aquilo que ele estava ouvindo, que existe uma diferença, uma distância muito grande entre aquilo que eu ouço e aquilo que eu executo. Porque muitas vezes a gente ouve Deus, a gente ouve a palavra de ensino, a gente ouve a palavra de direcionamento, de confronto, mas entre ouvir e executar existe um caminho. Abraão ouviu e decidiu obedecer. Só que no meio do caminho aconteceu algo que eu achei assim fantástico. Para pensar. O Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E quem foi que Abraão levou com ele quando ele saiu? Que aí o pai dele morreu. Ele disse: agora eu vou sair de Arã e vou para Canaã. Lembrei até daquela música que canta em RL, né? Caminhando eu vou. Você não sabe? Só eu sou desse tempo? Não me engana, não. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Então ele decide ir para Canaã. Só que ele faz algo que eu, gente, acredito que ele não fez por maldade. Ele levou quem com ele? Ló. E Ló era o que é da igreja. Mas qual foi o comando que o Senhor havia dado? Sai da tua. Então sai da tua geografia, sai da tua parentela. Ló não era parente? Aí a gente pensa: mas Deus é o Deus da família. Mas o Senhor, Ele sabe porque Ele nos dá determinados comandos. Porque muitas vezes a geografia onde nós estamos, onde nós crescemos, são geografias que geram em nós estruturas de pensamentos que nos limitam. E a gente pensa: porque meu avô foi assim, porque meu pai foi assim, eu tenho que ser assim. Porque minha bisavó não conquistou, minha avó não conquistou, minha mãe não conquistou, eu também não vou conquistar. Então existem geografias que nos limitam. E mais, existem geografias, espaços físicos que nos impedem de ser quem Deus quer que a gente seja. Porque a cidade de Ur dos Caldeus, ela foi criada para a adoração de deuses estranhos. Então foi neste ambiente, no meio desta família, onde todos eram idólatras, que o Senhor chamou Abraão.
aí você pode pensar na sua vida. Talvez você seja o único da sua casa que estudou até o fim. Talvez você seja o único da sua família que conseguiu concluir os seus estudos, que conseguiu um bom trabalho, que conseguiu casar e permanecer casado porque os outros todos já se separaram. Quantas estruturas foram formadas na nossa mentalidade, na nossa história, e que muitas vezes, sem percebermos, nos limitam. Então Deus, Ele sabe aquilo que vai nos parar, irmãos. Ele sabe aquilo que lá na frente vai ser uma pedra de tropeço. Porque o mesmo Deus que disse a Pedro: é verdade, Pedro, tu disse, eu sou o Cristo, tu és forte, tu és pedra viva. Foi o mesmo Deus que logo em seguida disse a Pedro: apartai-vos de mim, Satanás, porque tu és uma pedra de tropeço. Então o Senhor, Ele sabe aquilo que vai servir para nós como uma pedra de tropeço. Então Abraão, ele sai e leva Ló. E o costume da época era: se a viúva faz parte da minha família, se ela não tinha filhos, era obrigação do irmão, de um dos irmãos do outro que morreu, coabitar com ela para que ela tivesse um filho e a descendência dele não se encerrasse. Mas esse não era o caso. Por quê? Porque havia Ló, havia uma descendência. Então, muito provavelmente, quando Abraão leva Ló, eu não acredito que tenha sido por desobediência, tenha sido pela manutenção, pelo cuidado, pelo zelo. Quantas vezes a gente não se desvencilha de alguma coisa, não deixa para trás porque a gente quer zelar, porque a gente quer cuidar? Mas não foi essa a palavra que Deus deu a ele. Deus não disse: cuide da sua família até o fim. Deus disse: você vai ter que deixar para trás tudo aquilo que pode, porventura, impedir que você cumpra o que eu tenho para você lá na frente. E é muito fácil a gente deixar ir aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede, aquilo que, sabe, que é ruim, mas é difícil deixar ir quando nós criamos vínculo, quando nós, sabe, desprendemos um zelo, um amor, um cuidado. Mas independente do que você acha, meu irmão, do seu achismo, se a palavra do Senhor para você é deixe, é deixe. Porque se você não for fiel e não for obediente, a consequência virá. E isso vai trazer para você danos que você não sabe, você não tem como mensurar. Então ele vai com destino lá a Canaã e ele leva Ló. E ele leva também Sarai, que para muitos que não sabem, também é sua irmã, porque Sarai era a filha de Terá. Ela de fato era irmã de Abraão por parte de pai. Então ele sai ali com o seu gado, sai com as suas riquezas em direção a Canaã. Só que em um dado momento, acampando nas terras, chegando nos espaços, eles prosperam muito, porque havia uma bênção do Senhor sobre Abraão. Havia uma estrutura que o Senhor liberou para que ele rompesse, para que ele fosse além, porque a obediência nos autoriza a romper. A obediência nos autoriza a avançar. Talvez você esteja hoje pensando na sua vida: por que fulano conquistou isso? Por que ciclano conquistou aquilo? E por que eu não conquistei? Quantas vezes você não foi obediente? Porque o que te autoriza para a bênção é o seu posicionamento. Abraão, ele reagiu a uma palavra do Senhor, a um direcionamento que o Senhor havia dado a ele. E por isso a bênção estava sobre ele. Mas chegou um dado momento que eram tantos os pastores de Abraão, tanto eram os pastores de Ló, que eles entraram em discordância. Então eles tiveram que se separar. E aí Abraão falou: Ló, escolha o lugar que você quiser ir. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Deus vai me abençoar, porque o Senhor está comigo. E Abraão olha, Ló olha e vê as colinas, aquele lugar verde. Acho que ele imaginou ali um pasto verdejante, que era próximo a Sodoma e Gomorra. E lá ele decide ficar. Então ele vai para um lugar verdejante e Abraão se separa. Só que todo o pecado se insurge naquela cidade, muita lascívia, muita prostituição, muita fornicação, muita pornografia. E Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E aí acontece algo que nos faz entender e compreender que quando Deus estabelece uma aliança conosco, independente do tempo, independente de onde você esteja, mas aqui Deus me fez uma promessa, eu morava em Anguera, agora eu moro em São Paulo, não importa. A bondade e a misericórdia te alcançarão, te acompanharão todos os dias da sua vida. E havia uma bênção sobre Abraão por causa da obediência dele. Então abra aí a sua Bíblia agora para você ver o que é que acontece. Que bênção foi essa? Josué capítulo 24, versículo 2 e 4 diz assim: Josué disse a todo o povo. Josué 24, versículo 2 ao 4. Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel:
há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além dos Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei Abraão da terra, além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, essa movimentação de Abrão e de Ló, cada um foi para o seu lugar. O pecado de Sodoma e Gomorra subiu diante do Senhor e o Senhor decidiu destruir aquele local. Só que quando o Senhor ia trazer a destruição, Deus poupou a família de Ló. E Deus poupou a família de Ló por causa da aliança que tinha com Abraão. Então, o que a gente precisa entender é que existem situações onde a gente precisa deixar ir a nossa vontade, ou o nosso cuidado, ou o nosso zelo. E a gente precisa ter a convicção de que se nós formos obedientes a esse deixar ir, a bênção do Senhor continuará a ponto de nos resguardar. Gênesis 12, 4 diz assim, que foi o que nós falamos. Partiu Abrão como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado em seus servos, comprados em Harã, e eles partiram da terra para Canaã. Havia um desalinhamento, porque a princípio ele não cumpriu o que precisava cumprir. Foi o que aconteceu, ele levou quem não deveria levar. Mas isso não retirou sobre ele a bênção que Deus tinha para ele. E aí em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 29, diz assim, acompanhe comigo. São muitos textos, eu vou me perder, não vai se perder não, porque está projetado aqui na parede. Gênesis 19, 29. Quando Deus destruiu as cidades da planície, que é Sodoma e Gomorra, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Aqui já traz com Abraão, porque no capítulo 17, a gente leu 12, mas no 17 o Senhor faz uma aliança com ele. E nessa aliança que Deus faz com Abraão, no capítulo 17, ele deixa de ser Abraão e se torna Abraão. E é interessante a etimologia da palavra, porque Abraão significa grande pai. Ora, Abraão não era grande pai, gente. Com 75 anos, sua mulher estéril, ele não tinha um filho. Ele dizia que quem ia herdar tudo que ele tinha era o servo dele. Mas ele foi obediente. E no capítulo 17, quando ele já tinha 99 anos, que o Senhor fala a ele que vai dar a ele uma descendência numerosa, e que ele não mais se chamaria Abraão, mas Abraão. O Senhor então disse que ele teria um filho, o filho da promessa, que é Isaque. Então, olha a etimologia da palavra Abraão, já não é mais grande pai, né? É agora pai de muitos, porque essa era a verdade que Deus tinha para ele. Então, aonde ele passava, que as pessoas diziam assim, Abraão, era como se dissesse assim, grande pai, grande pai. Poderia ter virado até uma piadinha, né? O grande pai passando aí, o grande pai que não tem um filho. Imagina aí, gente. Imagina. Eu passei por um processo que quando eu fiz a minha cirurgia a primeira vez, eu fiquei 6 meses na cama, né? Então, banho, necessidades fisiológicas, tudo era em cima da cama. Eu não me movimentava, porque a platina precisava ficar firmada na região do fêmur e eu não podia me mexer. Então, eu passei 6 meses em cima da cama. E depois de 6 meses, eu tive que aprender a andar, porque eu não conseguia de maneira nenhuma andar. O medo de botar o pé no chão, o medo de cair, o medo de complicar, o medo de tomar uma queda e a prótese sair do lugar. Então, quantas vezes nesse processo de aprender a andar, eu passava e eu dizia, manca! Para não cair aí, viu, manca? A manquinha está chegando. Então, quantas vezes, de maneira irônica, dentro da história que Deus tem para nós, a gente encontra pessoas que vão ironizar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Abraão passava, e aí, pai, está chegando. Mas quando o Senhor estabelece uma aliança com ele, no capítulo 17, ele se torna pai de muitos. E Sara deixa de ser Sarai e ela gera Isaque. E Isaque não foi criado como Abraão, cercado por um lugar cheio de Deus. Abraão aprendeu, ele conheceu ao Senhor, ele se dedicou ao Senhor a ponto de gerar e cuidar do seu filho, e o seu filho reconhecer Deus como Deus. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas quando você chega em Gênesis 22, muitas vezes a gente lê e pensa que
carregando a lenha. Pela idade que Sara ficou grávida e pela idade do sacrifício, ele devia ter mais de 30 anos. Imagine aí, eu tenho 39, ele devia ter mais ou menos uns 37. Ele sabia, ele viu, estava armado ali, meu pai, cadê? Estou vendo o cutelo, aquela pontona, estou vendo tudo para o sacrifício. Deus proverá, meu filho. Ele foi bem criado, ele foi bem educado, a ponto de não ver tudo, mas ele sabia que o Deus do pai dele era o Deus que iria prover. Imagina aí o cutelo, ainda tem uma coisa, porque quando você vai fazer o sacrifício, quando era feito, era se colocar a mão sobre a cabeça e fechava-se os olhos para que o olhar não demonstrasse clemência e misericórdia daquele que estava fazendo e daquele que estava recebendo. Era o próprio filho, mas ele levantou e foi embora. Então toda ação que nós fazemos em Deus, ela nos traz o que? O retorno, uma recompensa. Você está vendo como a influência do ambiente ela reflete? Então, quando a gente pensa em deixar ir, é deixar ir tudo aquilo que pode nos impedir de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Às vezes é um sonho que você tem desde pequeno, mas se esse sonho não glorifica o nome do Senhor na sua vida, você precisa deixar ele ir. E é muito difícil. E como é que eu vou saber se um sonho glorifica o nome de Deus na minha vida? Coloque esse sonho à prova. Coloque esse sonho diante do Senhor. Isso que eu vou fazer, isso que eu quero fazer, esse lugar que eu quero estar, essa ação que eu quero executar, o nome de Deus vai ser glorificado, as pessoas vão olhar e vão dizer: olha, o Senhor é bom, grande é a misericórdia do Senhor, Deus é fiel, Deus existe. Porque a nossa vida, ela existe para glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos aprender a deixar ir. Só que ele tem um processo. Abraão, voltando para o capítulo 12, Sodoma e Gomorra ia ser destruída, Deus manda um anjo. E o anjo chega lá e diz: Ló, sai daí que tu não vai ser destruído. E aí Ló corre, Ló pega o que tinha que pegar, e aí o anjo orienta que ele vai para um lugar, mas ele fala: não, deixa eu ir para outro lugar, porque ali é melhor, tá bom, vá. E o anjo diz claramente a ele: vá, porque eu não posso destruir a cidade enquanto você estiver aqui, por amor à aliança do Senhor com Abraão. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus. Às vezes você está aqui, você não tem dimensão do zelo e do cuidado que Deus está tendo com a sua casa, com os seus pais, com as pessoas que não estão aqui, mas que o Senhor está guardando, que aos anjos dele lhe deu ordem, porque a sua boca libera orações em favor deles. Nós somos tendenciosos ao imediatismo e a gente acha que a gente orou. Se não acontecer agora, a gente para de orar. Não pare. Porque o que o inimigo mais quer é tirar da posição. O que o inimigo mais quer é tirar da posição de interceder, de crer, de buscar, de clamar. E Ló foi culpado. Aí Ló sai com as suas filhas, suas duas filhas e sua mulher. E o que é que a mulher de Ló faz, gente? Não, essa tu aprendeu uma salinha quando tu era pequeno. Mas eu sei que tu não esqueceu. O que foi que a mulher de Ló, ó o fogo caindo do céu, começando a consumir a cidade, corre. O que foi que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. E muitas vezes a gente lê esse texto e a gente fala: rapaz, essa mulher é doida. Será que essa mulher olhou para trás? Gente, para pensar. Faz uma inferência aí, entra nessa história. Tu acha que a mulher de Ló olhou para trás porque ela estava com saudade da prostituição? Porque ela estava com saudade daqueles homens que bateram na porta da casa dela, que queriam pegar os anjos que estavam dentro da casa de Ló, e Ló disse: não, eles não, leva minhas filhas, mas não leva eles. Tu acha que a mulher de Ló estava com saudade disso? Daquela orgia, daquela prostituição? Não, gente. Muito provavelmente a mulher de Ló olhou para trás porque ela lembrou dos vínculos. Ela lembrou o tanto de tempo que ela trabalhou para comprar aquela casa, aquele fogão, aquela geladeira. Oh, meu Deus, não peguei nada, vou ter que comprar tudo de novo, não sei como é que estão nossas finanças. Porque na vida real a gente é assim. Deus nos dá um comando e antes de obedecer a gente faz o quê? Pensa mil coisas. Mas eu não posso dar esse passo. E aquilo. Quando vai ver, você não está mais. Você já perdeu a coragem de fazer. Por quê? Porque você saiu da posição. E o inimigo, ele tem uma estratégia. Eu já percebi fortemente a estratégia do inimigo. Pelo menos na minha vida eu vejo muito isso. Você precisa aprender a reconhecer quais são os ardis que o inimigo usa contra a sua vida e a sua história.
Na minha vida, basicamente, é assim: quando o inimigo ele não tenta me parar, ele tenta me acelerar. Quando ele tenta me parar, ele tenta me acelerar. Por quê? Porque quando eu estou parada, eu estou desanimada. Mas quando eu estou acelerada, eu não vejo nada. Não entendo nada, não percebo nada, passo desapercebida, nem percebo as coisas que estão acontecendo ao redor. As pessoas falando de Deus se movendo, me dando sinais. Então perceba, porque talvez essa também seja a estratégia que o inimigo usa com você. Quando ele não tenta te parar em um lugar, ele tenta te acelerar, fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acaba fazendo sem qualidade. Porque faz muitas coisas ao mesmo tempo. E a primeira coisa que eu fico pensando, né? Aquela mulher vira. E quando ela vira, acontece o que com ela? Ela vira um estado de sal. Era porque Deus era ruim e queria matar a mulher e queria deixar aquela mulher parada? Não, mas o Senhor, quando Ele nos dá um comando, a palavra do Senhor através do anjo foi: vá e não olhe para trás. E tem momentos da sua vida, hoje é quanto de janeiro? 27, 28? 28. Talvez essa seja a palavra do Senhor para você hoje, 28 de janeiro de 2024. Não olhe para trás. Pare de ficar se comparando. Ah, mas no ano passado, mas eu tinha feito colocado essas metas, mas a minha lista. Não olhe para trás. Avance para o novo, porque as comparações nos adoecem, as comparações nos ferem, sabe? Você que é mãe, que às vezes não percebe que está comparando um filho com o outro, você está limitando o seu filho. Quando você compara o seu casamento com o casamento da sua amiga, porque postou no Instagram tal coisa, você está limitando o seu casamento. E quantas vezes a gente está com uma mulher de Ló, só não estava naquela geografia, mas na nossa geografia a gente olha para trás. E não é para olhar para trás, irmão. Não importa o que está lá em Sodoma e Gomorra, não importa. Deixa aí. Deixa aí. Se é algo que deforma o seu caráter, se é algo que deforma a sua linguagem, a sua personalidade, o lugar para onde Deus quer te levar, se é algo que te para, deixa ir. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer? Deus proverá. Deus proverá. A aliança te protege. A obediência te coloca em lugar de descanso. Mas é porque eu estou em ebulição. Eu estou tendo crise de ansiedade. Eu não estou conseguindo dormir. A obediência te coloca no lugar de descanso. Porque o descanso não é uma data. O descanso não é um feriado. Não é um recesso. O descanso é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. E nós precisamos aprender a passar pela porta e entrar no descanso que é Ele. E por que a gente olha para trás? Porque a gente tem medo. E eu acredito que esse foi o motivo que fez a mulher de Ló olhar para trás. Mas eles foram. Ele agora com as suas filhas e a mulher ficou para trás. Às vezes, para você chegar onde você tem que chegar, você vai precisar deixar coisas para trás. Pastor, está dizendo para deixar minha mulher para trás, minha sogra para trás, mas não posso deixar minha sogra. Não estou te dizendo isso. Você precisa ter maturidade para ouvir e aplicar na sua vida. Eu estou te dizendo que tudo aquilo que te impede de aperfeiçoar na sua vida e você ser quem Deus quer que você seja, você precisa deixar para trás. Ainda que haja uma perda financeira, ainda que haja, mas todo mundo faz. Peraí, você foi criado, acho que assim como eu, ouvindo sua mãe dizer o quê? Você não é todo mundo. Naquela hora você não gostava e agora você está gostando? Você quer ser todo mundo? É porque nós aprendemos a criar desculpas. Então, a primeira coisa, eu queria deixar 3 direcionamentos aqui para a gente refletir. Deixar para trás, gente, exige coragem. Para deixar para trás, você precisa ser corajoso. Principalmente se você for como eu, uma pessoa extremamente saudosa, que lembra das coisas. Eu vejo vídeos de quando meus filhos estavam aprendendo a falar, choro de me acabar. Passo por uma casa que eu morei, lembro de tudo que aconteceu, choro. Se você é uma pessoa saudosa, mais difícil ainda é você deixar para trás. Mas você precisa deixar. Porque se você fica muito no passado, você não consegue avançar para o futuro que Deus tem para a sua vida. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 1 Samuel 15 e refletindo sobre esse primeiro ensinamento. Precisamos deixar ir uma vida marcada pela aparência. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto sempre de repetir quando eu tenho oportunidade.
Por que a figueira secou? Por que a figueira secou? Porque às vezes a gente quer viver em um alinhamento diferente do que é o natural. Jesus passa e não tem filho. Jesus passa de novo e está cheio de folha. Jesus amaldiçoou a figueira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Só porque ela tinha folha? Não, porque a lei natural diz que a figueira só tem folha depois que ela tem figo. E ela não tinha figo, mas tinha folha. Então ela tinha aparência que tinha, mas não tinha. E hoje você precisa deixar para trás toda a vida de aparência. Porque Jesus voltou e quando viu aquela figueira, ele disse: segue. E ela secou. E se você não quer viver uma vida seca, infrutífera, paralisada, atrofiada, você precisa parar de deixar de viver de aparência. Deixar de viver de status. Deixar de viver mostrando aquilo que na verdade você não tem, que você não tem, que você não pode. Olha o que a 1 Samuel vai dizer. Primeiro eu vou trazer rapidamente para a gente chegar no versículo 30, que é o que eu quero que você veja. Saul era um menino que tinha estrutura, uma estrutura financeira. A família de Saul tinha condições. Só que Saul era o criador de jumentos. Saul era o criador de jumentos. E um dia as jumentas do seu pai somem. O rei Saul, eu estou falando do rei Saul, mas ele não era rei ainda. Quando Saul sai, o pai dele diz assim: vai, pega o servo e vai atrás das jumentas. Ele vai atrás das jumentas. Só que ele saiu para ir atrás das jumentas. Ele não sabia o que Deus tinha para ele. Porque é assim, irmãos, de repente de Deus, o que Deus tem para nós, a gente não sabe. Às vezes acontece de uma maneira inesperada, num lugar inesperado. É por isso que a gente precisa estar pronto. Saiu para procurar as jumentas. E quando ele entra no lugar, não acha, entra no outro lugar, não acha. Ele perguntou à mulher que estava tirando água: onde é que está? Você viu algum jumento? Não, a gente não viu, não. Aí o servo que estava com ele disse assim: olha, aqui tem um vidente, aqui tem um profeta, um servo do Senhor. Que antigamente os videntes eram, os profetas tinham essa nomenclatura, em algumas traduções você vai ver. Não era aquele vidente que você dá na cartomante, não, viu? E aí o servo fala assim: Saul, vamos lá para ver se o profeta fala onde é que está essas jumentas. Eles vão, mas a gente não tem nada para dar. Não, eu tenho aqui umas moedas para dar oferta. Eles vão. Aí procura esse profeta. Ele nem sabia quem era o profeta, gente. Da época que era Samuel. E olha que Samuel era conhecido. Quando Saul chega lá próximo, a mulher diz assim: olha, o profeta está ali, ele vai vir porque vai ter um jantar aqui, ele precisa vir abençoar o alimento. Vai rápido ao encontro dele. Saul vai. Quando Saul vai, Deus confirma no coração de Samuel o que tinha dito um dia antes: vai chegar um homem aqui e você vai ungir ele, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Mas é interessante a gente pensar que Samuel era profeta unânime naquela geração. Deus falava com o profeta falava com o povo. Deus falava com o profeta não tinha reis ainda. Mas o povo disse que queria reis, porque todos os outros lugares e províncias já tinham reis, então eles também queriam reis. E eles disseram: Samuel, você já está velho. Não, Samuel, já está velho, viu? Tem que ter um rei aqui. Aí esse mesmo Samuel, que foi chamado de velho, ele já tinha feito muito para o povo. Deus fala: Samuel, vai chegar um menino aí, tu ungir ele como rei. O povo não quer rei? Tu vai ungir o rei. E aí Samuel chega e Saul chega e Samuel dá as orientações todas, gente, dizendo onde é que ele ia, queria encontrar um homem que ia dar muitos pães, que ele devia aceitar. Em resumo, ele foi honrado, ele foi chamado e levantado como rei naquele dia. Mas o que eu quero que você preste atenção é no capítulo 15, versículo 30. Por quê? A bênção e a presença de Deus estavam sobre Saul. Mas um dia, Deus deu uma ordem que ele deveria ir para a guerra contra os amalequitas, e ele deveria matar todos e não deveria trazer nada. Ele vai e faz a metade das coisas, porque ele deixa um rei vivo e ainda traz aquilo que era bom, o melhor das ovelhas, o melhor dos animais. Então ele desobedece. E naquela hora o Senhor se entristece de ter ordenado, de ter levantado ele, e tira o reino. Foi aí que Saul perdeu. O versículo 30 vai dizer mais ou menos assim: Samuel fala com ele: rapaz, o que você fez? Por que você não obedeceu a Deus? Era tão simples. Você ia lá, matava e vinha. Foi o que Deus mandou você fazer. Aí ele só fala isso, gente, versículo 30. Ele repete, porque ele já tinha dito no versículo anterior: pequei. Mas eu quero te dizer uma coisa: me honra.
os homens ali no lugar mais alto e fica do meu lado, porque se tu estiver do meu lado, o povo vai ver que a presença de Deus vai estar comigo. Tudo bem, eu pequei. Mas se tu estiver ali, se a minha aparência demonstrar que Deus ainda está comigo, vai ter tudo certo. E essa, irmãos, é a grande diferença de Saul e Davi. Porque quando Davi pecava, ele se humilhava. E no momento em que Saul pecou, em que ele foi avisado do seu pecado, ele não se preocupou em se arrepender, não. Ele só disse: pequei, mas não tem nada não. Tu fica comigo que tu é profeta e vai dar tudo certo. Sabe o que é isso? Uma vida de aparência. Ele estava preocupado com a posição dele, com o status dele. E nós precisamos deixar ir uma vida de aparência, onde muitas vezes nós somos insubordinados, rebeldes. A gente fala do outro, a gente não gosta disso, isso não tá bom, isso não tá bom, nada tá bom. Porque só tu sabe fazer. E vive uma vida que não frutifica, porque vive uma vida de aparência, que seca como aquela ferida. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar ir é a vida de aparência. Lá no capítulo 16 do mesmo livro, 1 Samuel, no versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você vai chorar por Saul? Eu rejeitei. Levanta, encha o seu chifre com óleo e vai para Belém, na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Saul já havia sido destituído. Ele continuava no status, mas diante de Deus ele já não era mais. Deus já tinha nos planos dele Davi, mas Samuel continuava chorando, clamando, buscando. E o Senhor nesse texto é muito firme com ele, diz: para de chorar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você está chorando pelo que você não devia chorar mais. Porque existe o tempo do luto, existe o tempo do luto, mas o luto não pode durar para sempre. Você precisa se levantar e precisa seguir. E você não pode assumir o papel de vitimização, que você é cantadinho. Porque naquela hora eu acredito que o choro de Samuel era verdadeiro. Porque ele pegou Saul, um menino, gente. Um menino que não se reconhecia, que não entendia, que não sabia sobre nada. Provavelmente muito imaturo. Ele forjou aquele menino, ele liberou palavras proféticas. Orientou antes do menino, e o menino vai lá e erra. Quem você ama, você não quer ver ser destituído. Mas a palavra do Senhor para ele foi: para de chorar, porque eu tenho coisas novas. Eu quero fazer coisas novas. Eu quero fazer coisas novas. Guarda a tua lágrima para o novo, porque a semente precisa germinar com água, a água das tuas lágrimas. E às vezes a gente está chorando. Eu sei que nós temos dores que doem mais do que outras, mas você precisa decidir se levantar. Amém? E a segunda coisa que a gente precisa deixar aí: os frutos gerados pelo pecado. Os frutos gerados pelo pecado. Há mais ou menos uns 7 anos, meu sogro recebeu uma ligação que dizia assim: seu Jackson, eu queria seus dados da conta, porque o senhor ganhou R$5.000 de tipo de alimentação para fazer feira durante um ano, uma série de coisas. Resumindo, era um golpe. Vai ali, põe o pai de moto no banco para fazer a transação, para ativar a negociação, até que na hora H descobriu-se que era um golpe. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida com frutos de atitudes erradas? E é por isso que essas atitudes não vingam, esses frutos não vingam. Esses dinheiros que a gente conquista de maneira muito fácil. Porque a estrutura de pirâmide vai me dar um retorno muito rápido. Porque eu só vou jogar tanto e vou colher tanto. Meu irmão, abra seus olhos. Não existe almoço grátis. Acorda para a vida, porque às vezes a gente gosta de ser besta. Tenha cuidado, porque todos os frutos gerados no pecado não vão germinar, não vão permanecer, vão se esvair como a água cai da tua mão. E isso aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que naquela época todos os reis iam para a guerra com o seu povo. E um dia era para Davi estar na guerra, mas Davi não estava na guerra. Davi estava na alçada do seu palácio. E ali, quando ele está na alçada do palácio, ele vê quem? Batseba, linda, só que ela era casada. E ele deseja, e ele coabita. E aí, como você provavelmente já sabe, ela engravida. E aí ele vai lá e manda botar o homem, o marido dela, na linha de frente. Ele já era soldado, mas ele não era soldado de linha de frente. Irmãos, uma coisa é lutar uma guerra em posição de retaguarda. Outra coisa é você lutar uma guerra na linha de frente. Porque aqueles que estão na
eles são os primeiros a receber a renovada. E Davi sabia a posição de Urias, marido de Betseba. O que foi que ele fez? Mandou pegar Urias e botar na frente. E Urias morre. Aí ele vai, casa com ela, assume a viúva e ela fica grávida. Hoje diz que lindo, história de Netflix. Só que aquele fruto era o fruto do pecado. Não só do adultério, mas de sangue, porque um homem inocente foi morto. Então, quando ela fica grávida, o profeta Natan chega próximo a ele e diz: Davi, quero te contar uma história. Repare como a gente chega, viu? Pode contar, Natan. Um homem muito rico, aí ele contextualiza. E ele fala que não tinha nenhuma ovelha, e o homem que tinha muitas ovelhas vai lá e pega aquela ovelha, aquele que só tinha uma fica sem nada. O que deve acontecer com esse homem? Natan nem terminou de falar, gente. Davi gritou: tem que morrer, viu? Tem que morrer. Pegou só uma, só tinha uma ovelha. Aí Natan vira: esse homem é você. Esse homem é você. E é por isso que o fruto do ventre de Betseba vai morrer. Gente, Davi endoidou. Davi começou a jejuar. Davi ficou 7 dias sem comer. Ali, ó, prateando, clamando, pedindo que Deus tivesse misericórdia, não matasse aquele menino. Deus! Aí nessa hora, gente, a gente ora como se não houvesse amanhã, né? Oh Deus, ele é inocente, é um bebê. Oh Deus, perdoa. Tanta coisa, a gente até cantou lírico nessa hora. A gente acha que nossa baba, nosso choro comove o coração de Deus. Mas Deus não é motivo. Deus é equidade, Ele é equilíbrio. E o que foi que aconteceu com aquele bebê? Ele morre. E aí, esse texto de 2 Samuel 12, versículo 20, ele traz justamente esse segundo item que a gente precisa deixar ir. A gente precisa deixar ir os frutos gerados no pecado. 2 Samuel 12, 20. Que diz assim: então Davi levantou-se. Quando ele soube, irmãos, ele ficou 7 dias sem comer. No dia que ele soube que o bebê morreu, olha o que ele fez. Versículo 20. Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, depois entrou no santuário, adorou o Senhor, voltou ao seu palácio, pediu que preparasse a refeição e comeu. E a vida seguiu. Você pode pensar que loucura. Mas não, irmãos. Quando você entende que algo foi gerado no pecado, você não pode estar chorando por aquele algo. Você precisa deixar ir. Porque senão aquilo vai se tornar uma atrofia, um impedimento para um percurso maior que o Senhor quer te levar. Davi levanta, come os empregados no primeiro lugar. Mas naquele momento ele celebra e diz que o Senhor fez a vontade dele. E logo depois Betseba fica grávida de Salomão. E a terceira e última coisa que a gente precisa aprender a deixar ir, e talvez essa seja a mais difícil, é deixar ir a mágoa. Porque você não consegue romper com mágoa. Você não consegue avançar com mágoa. Se algo que aconteceu com você, quando você lembra, te causa dor, é porque você ainda está ferido. Ah, pastora, mas então eu não vou mais lembrar daquilo. Você vai lembrar. Mas se você está curado, você lembra sem dor. Se você lembra com dor, é porque você está ferido. E é importante deixar ir, porque a mágoa, ela vai trazendo várias coisas para o nosso organismo. Vários tipos de doenças, úlceras, aumento do suco gástrico. É muito difícil, irmãos, avançar, porque a mágoa, ela é um peso. Ela é um peso que é colocado o tempo todo através da lembrança dos seus pensamentos. E eu queria ilustrar isso falando de Gênesis 45:5, que é José. Para pensar aí. Se alguém que você não tem muita intimidade faz algo contra você, levanta um falso testemunho, te acusa de algo, isso vai te machucar? Talvez vai te incomodar, porque não é bom que levantem falso contra nós, né? Mas isso vai te magoar a ponto de te parar? Não. Mas quando uma ferida é feita por pessoas que amamos, acontece o quê? Parece que ela dói mais, né? Parece que ela fere mais. Parece que ela vem rasgando. Por quê? Porque a gente não espera. A família deveria ser um ponto seguro, um lugar de cuidado, um lugar de zelo. A gente não espera que é de lá que vai vir a rebumbada. É de lá que vai vir um outro que deseja o meu lugar, que deseja a minha mulher, que deseja os meus filhos, que deseja os
do trabalho, que deseja minha inteligência. Às vezes a gente é invejado e nem sabe. E o grande problema da inveja não é nem a inveja em si, é os malefícios da inveja. Porque o invejoso, ele libera tanta palavra, ele libera tantas coisas sobre o outro. E aí eu queria abrir parênteses e dizer algo para você. Fique debaixo da graça do Senhor. Sabe qual deve ser o seu endereço? Aquele que está no Salmo 91. Você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. A sombra não é para todo mundo, irmãos. A sombra é para aquele que habita, aquele que mora, aquele que está debaixo do cuidado, do zelo. Quando você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você está lá no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas dele, ele te guarda. E às vezes eu vejo tanto que eles dizem assim: mas minha vida não está dando certo porque é macumba. Irmãos, maldição sem causa não prospera. Não gaste as suas energias com medo, porque está macumba, porque na frente tinha uma galinha preta, porque tinha uma cachaça. Repreende. Ora, vigia e segue a tua vida. Porque às vezes a gente vive cheio de superstições gospel. Está amarrado em nome de Jesus e já acha que todo mal vai ser desfeito. Irmão, tem que pôr o joelho. A gente tem que ter oração como estilo de vida, a gente tem que jejuar, a gente tem que clamar. Oração sem causa não prospera, mas às vezes a gente dá muita legalidade, viu? Às vezes a maldição que vem não é porque você é macumba, não, é porque você abriu porta de legalidade. E a Bíblia diz que Satanás anda rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa trabalhar. Ao redor tem os anjos, pastora, não é? Mas quando você peca, cai na legalidade, aquele anjo sai da posição ali, ó, e Satanás passa, ele alcança. Então abra seus olhos. E um exemplo sobre vencer a mágoa foi José. Jogado ali, vendido pelos seus irmãos. O seu pai já era velho e pensava que ele estava morto. Mas existe esse texto de Gênesis 45, que nos mostra que não só José perdoou seus irmãos, como ele também consolou os seus irmãos. O verdadeiro perdão, ele não só perdoa a nível de liberação, mas ele consola. Olha o que está escrito lá em Gênesis 45:5. Isso é quando os irmãos, ele já está no final ali da história, ele se revela. Ele fala que ele é o irmão, que não se preocupe, que o pai e que eles vão viver em segurança, vão comer na pastura mesmo com toda a seca no Egito. Olha o que ele fala: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus enviou adiante de vocês. Glória a Deus. Então José, naquele momento, chorando, ele diz: eu perdoo vocês porque eu entendo que havia um propósito em que eu estivesse aqui. Sabe quando a gente vai ler lá em Romanos 8, que todas as coisas, a tradução dessa palavra, muitas palavras, você vai ver que em versões diferentes elas têm uma tradução talvez um pouco diferente, mas a palavra tudo e todas não tem tradução, irmãos. É tudo e todas. Todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas. É o seu choro, é o seu riso, é tudo. E eu finalizo aqui dizendo uma coisa para vocês. Rapidinho para a gente orar. Eu vivi uma experiência, né, de perdão muito forte. Porque eu fui órfã de pai vivo. Então eu não cresci com a presença do meu pai na minha vida. Em todas as festas, em todas as reuniões, em todas as situações, parecia que eu não tinha pai. Mas eu tinha. E quando eu tinha 34 anos de idade, no surto do Covid, meu pai, obeso, hipertenso, diabético, morava sozinho, um lugar que só Jesus na casa, adoeceu e ficou com Covid. Eu e mais 5 irmãos. Ninguém, todos eram filhos dele. E eles foram criados por ele. Eu que não fui, sabe por quê? Porque meu pai deixou minha mãe para ficar com a melhor amiga dele. Então, nesse processo todo de crescer sem esse pai, no meio da doença, Deus me levantou em amor para cuidar dele.
E foi tão interessante, irmãos, tão interessante, porque eu já passei por 9 cirurgias. 9. E o meu pai não foi me visitar nenhuma. E quando ele caiu de Covid, os dados que tinham lá, não tinha hospital, só tinha as roupas, não tinha como ficar com ele, porque ele tinha um histórico muito complicado. Através da mãe de uma aluna, eu consegui uma regulação. Ele foi para o hospital de campanha, internaram ele, e o contato do hospital era quem? Ele. Vídeo chamada, ele. Ligação para o boletim, ele. Tudo era ele. E eu tenho várias fotos das videochamadas, porque eu tiro todas. Guardo tudo. Meu pai melhorou, recebeu alta. E quando você saía naquela época do hospital, você não, na verdade ali dentro mesmo já não levava coisas. Ele saiu com um saco de supermercado, com o que tinha dentro. Um chanelinho magrinho. Ninguém queria buscar ele, porque dizia assim, oxe, o Covid vai lá. Eu, meu esposo, né, que era considerado grupo de risco por conta da hipertensão. Meus 2 filhos, fomos para o hospital de campanha buscar ele. Vem ele com um saco de supermercado, que era aquele de lixo, né, do supermercado, entra no carro, levo ele em casa. Foi a primeira vez que eu fui na casa dele. Eu quase desmaiei. Ele morava num condomínio na Vila Olímpia. Bom, irmãos, quando eu abri a porta, eu quase desmaiei. Tinha 6 passarinhos na sala, pendurados no teto. Lixo, cocô de bicho, banana de crosta, toda espécie de inseto passando por cima das panelas, parecia que não era habitado. O banheiro, as crostas, o lixo, as camas, a roupa. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Ele já estava no nível de depressão avançada. Lá vai eu. Toda semana eu dava aula, no final de semana pegava o Uber, ia pra lá, lavava, passava, esfregava com que boa, ia pro supermercado, fazia feira, retalhava o frango, fazia comida, deixava na geladeira, dava os remédios, limpava tudo, deixava ele. Foi ótimo. Saiu para comprar comida no passarinho, tomou uma queda. Feriu o joelho. Uma pessoa diabética tem uma cicatrização péssima. O que aconteceu com essa queda, para resumir, uma ferida que não tratava, levava ele para médico, conseguia regular, nenhuma UPA conseguia fazer nada, conseguia ter um pão de meu aluno, uma regulação para Salvador. Quem era que ia ficar com ele em Salvador? Ninguém queria, porque ninguém queria parar a vida. Eu trabalhava a semana toda, quando era dia de sábado, eu pegava o Uber ligeirinho. Eu chegava e ele não dormia. Ele só dormia quando eu chegava, porque ele botava minha mão no peito dele e dizia, minha filha, só sinto paz quando você ora. Irmãos, ele não levantava, por conta da ferida e do peso. Eu trocava as fraldas dele. Eu dava a comida dele. Eu dava o banho dele. Você está entendendo? A ferida é feita por pessoas que amamos dói mais, mas aquilo que não te mata te fortalece. Só para você entender. Meu pai amputou a perna uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não resistiu, morreu. Mas eu vivi 1 ano, porque eu não vivi em 35 anos. Você precisa deixar ir. Qual é a mágoa que está consumindo você? Qual é a lembrança que está te prendendo no quarto escuro? Qual é a aparência que você quer demonstrar que superou, mas dentro você tem crise de ansiedade, que seu olho pisca, sua perna pisca, você não dorme, fica cheio de remédio na gaveta, na cômoda do lado da cama. O que é que está calando a sua voz, o seu sorriso, apagando o brilho do seu olhar? Deixe ir. O Senhor está fazendo para você um convite. Ele tem um novo. Se você abrir Isaías 43, 18 e 19, ele vai dizer, esqueça o passado, avance para o novo. Eles estão fazendo uma coisa nova, por acaso você não percebe? Glória a Deus. Ou você deixa ir, você não vai avançar. Mas o Senhor está aqui, amém? E a direção dele para nós é deixar ir. Amém? Amém? Você agora vai levantar onde você está. Você vai levantar e agora onde você está e você vai fechar os